Em 2017, uma mulher sentou no palco do programa do próprio pai e ouviu uma pergunta que qualquer pessoa no lugar dela responderia com uma lista de bens, conquistas e privilégios. O pai era Silvio Santos, o maior apresentador da história da televisão brasileira, dono de um império que incluía emissora, capitalização, imóveis e hotéis. E a filha era a mais jovem das 6. A mais discreta, a que quase nunca aparecia. A pergunta foi direta: o que você tem para demonstrar que é uma menina rica? E a resposta parou o auditório: nada. Saúde, com certeza. Minha família, que eu amo, nada. 7 anos depois dessa resposta, aquela frase ganhou um peso que ninguém poderia ter previsto naquele dia. Porque em agosto de 2024, Silvio Santos morreu. E a filha, que havia dito que sua riqueza era a família, perdeu o maior membro dela. E em julho de 2025, o Brasil descobriu que, nos meses anteriores à morte do pai, enquanto ela o acompanhava e conduzia a transição do maior grupo de comunicação familiar do Brasil, o casamento que ela havia construído havia 3 anos que havia terminado, em silêncio, com uma cláusula de confidencialidade. Sem que ninguém soubesse. E quem revelou não foi ela, foi a irmã, numa entrevista de podcast, sem querer. Essa mulher é Renata Abravanel. E a história dela é muito mais do que a história da filha mais bonita de Silvio Santos. O Brasil conhece Patrícia Abravanel, a que apresenta o programa do pai aos domingos. Conhece Rebeca Abravanel, casada com Alexandre Pato. Conhece Daniela Beirute, à frente da gestão do SBT. Conhece Silvia Abravanel, que cresceu na televisão. Mas existe uma filha de Silvio Santos que o Brasil mal conhecia de rosto e que nos bastidores era a pessoa sentada na cadeira mais importante de todo o grupo. Renata Abravanel, a caçula, a mais discreta. Aqui estudou nos Estados Unidos. Trabalhou como caixa de livraria para aprender como o mundo real funciona. Formou-se em Harvard e assumiu a presidência do conselho do grupo Silvio Santos em 2015, 9 anos antes de o fundador morrer. Enquanto o Brasil a procurava no palco e comentava sua beleza, ela estava nas reuniões, decidindo, aprendendo com o pai, preparando a transição de um dos maiores grupos empresariais da mídia brasileira. E enquanto fazia tudo isso, carregava algo que o Brasil não sabia. Um casamento que havia terminado em 2022, guardado com cláusula de confidencialidade, vivido em silêncio ao lado dos 2 filhos pequenos, enquanto o pai adoecia e o grupo precisava dela mais do que nunca. Hoje, vamos contar essa história completa. Se você ainda não se inscreveu, é a hora. Senhor Abravanel, o homem que o Brasil conhecia como Silvio Santos, teve 6 filhas de 2 casamentos distintos. Do primeiro casamento com Maria Aparecida Vieira, conhecida como Cidinha, Cíntia e Silvia. Do segundo casamento com Iris Abravanel, Daniela, Patrícia, Rebeca e, por último, Renata, nascida em 1985, quando o SBT já existia, havia 4 anos, e o nome de Silvio Santos era sinônimo de televisão brasileira. Cada filha foi encontrando seu caminho dentro, ou ao redor, do universo criado pelo pai. Patrícia foi para o palco. Com o carisma que lembra o pai nos gestos e na voz, tornou-se a presença mais visível do grupo depois de Silvio. Apresenta o programa que carrega o nome dele aos domingos. É a face pública da continuidade. Daniela foi para a gestão do SBT. Assumiu posições centrais na emissora, cuidando da programação e da operação. Rebeca escolheu a televisão, apresentou programas, apareceu regularmente nas câmeras e tornou-se conhecida do grande público também através do casamento com o jogador Alexandre Pato. Silvia trabalhou diante e atrás das câmeras, construindo uma trajetória dentro da emissora. Cíntia, a mais velha, do primeiro casamento, escolheu as artes e o teatro, investindo em projetos culturais com uma linguagem diferente da televisão comercial. E Renata observou todos esses caminhos.
e escolheu um que quase nenhuma câmera alcançava. 6 filhas, 6 personalidades. E uma delas, a mais jovem, a que quase nunca aparecia, sendo preparada, em silêncio, para a posição mais estratégica de todas. Essa divisão de papéis entre as 6 filhas não foi acidental. Silvio Santos havia construído um grupo que precisava de múltiplos talentos. Alguém para o palco, alguém para a gestão da emissora, alguém para os negócios diversificados, alguém para preservar a memória e a cultura, alguém para o olhar de longo prazo. A divisão que emergiu ao longo dos anos refletia não apenas as personalidades individuais, refletia também uma visão estratégica sobre como uma empresa familiar de grande porte poderia sobreviver à ausência do fundador. Patrícia carrega o nome do pai nos domingos, uma responsabilidade emocional e simbólica enorme, que exige ao mesmo tempo presença carismática e resistência ao peso da comparação inevitável. Daniela carrega a operação da emissora, o dia a dia, a programação, as decisões que definem o que o Brasil assiste no SBT. Rebeca e Silvia mantêm a conexão com a televisão de formas diferentes. Cíntia cuida da memória cultural, dos projetos que traduzem o legado do pai em linguagens além da TV comercial. E Renata ficou com o que nenhuma câmera alcança facilmente: a cadeira de onde se vê tudo ao mesmo tempo, o conselho que coordena a emissora, a Jequiti, a telecena, os imóveis, o hotel, a posição de onde as grandes decisões estratégicas partem ou chegam para a aprovação. Uma posição invisível para quem assiste ao SBT aos domingos e absolutamente central para quem entende como grupos empresariais familiares funcionam. Para entender como Renata foi formada, é preciso entender como Silvio Santos formava as filhas. E para entender isso, é preciso lembrar de onde ele veio. Senhor Abravanel não herdou nada. Nasceu no Rio de Janeiro, filho de imigrantes gregos, e começou a trabalhar ainda adolescente como vendedor ambulante no calçadão do Rio. O camelô que o Brasil inteiro conheceu através das histórias que ele mesmo contava com orgulho. Do calçadão foi para o rádio, do rádio foi para a televisão. Da televisão construiu o SBT em 1981. Depois adicionou a Jequiti, a telecena, imóveis, o hotel Jequitimar no Guarujá e um conjunto de ativos que formavam um dos maiores grupos de comunicação e entretenimento do Brasil. E essa origem, de quem começou do zero, de quem aprendeu na prática, de quem nunca teve nada pronto, moldava diretamente a forma como ele criava as filhas. Fortuna não apagava disciplina. Sobrenome não substituía preparo. As filhas precisavam estudar, trabalhar e entender que o nome Abravanel abria portas, mas não resolvia tudo. Renata contou mais tarde que gostava de observar o pai em reuniões. Prestava atenção na visão empresarial, na forma como ele conduzia pessoas, no jeito direto de decidir, na rapidez com que mudava de rota quando entendia que uma estratégia não funcionava. Havia 2 Silvios. O país conhecia o animador de auditório, o dos aviõezinhos, das brincadeiras, das músicas do baú. Renata conhecia também o empresário que perguntava o preço de cada decisão, que cobrava resultados, que não aceitava respostas vagas. O camelô que virou império. E as filhas que cresceram ouvindo essa história, sabendo que nada chegaria pronto, mesmo com o sobrenome mais famoso da televisão brasileira. Silvio Santos contava a história do camelô com orgulho genuíno, não como peça de marketing, mas como parte fundamental de quem ele era. Ele havia aprendido a vender nas ruas porque precisava. Havia aprendido a falar para multidões porque o rádio exigia. Havia aprendido a entreter porque era a única forma de se destacar num mercado competitivo onde não havia sobrenome nem herança, para abrir portas. Essa origem moldava uma filosofia prática que ele transferia para as filhas, de formas às vezes explícitas, às vezes apenas pelo exemplo. O trabalho precede tudo. A disciplina não negocia com o privilégio. O dinheiro da família pode comprar educação e oportunidade, mas
não pode comprar a competência que só vem da experiência real. Renata absorveu essa filosofia de um jeito específico. Não foi para o palco, onde o risco de ser comparada ao pai seria constante e possivelmente paralisante. Não foi para a frente das câmeras, onde a avaliação do público seria inevitável e imediata. Foi para os bastidores das decisões, onde a competência é avaliada por resultados, por balanços, por estratégias que funcionam ou não funcionam, e não pela capacidade de entreter uma plateia. Em certo sentido, Renata escolheu o caminho que mais se parecia com o do próprio Silvio Santos, o dos bastidores, o dos negócios, o de construir antes de aparecer. A diferença é que ela tinha o benefício do sobrenome e da formação estruturada. O pai havia construído sem nenhum dos dois. E essa consciência da diferença entre o que ela herdou e o que ele havia criado do nada moldava a humildade que o público percebeu naquela resposta de 2017. A decisão mais reveladora sobre quem Renata Abravanel veio de uma escolha feita longe do Brasil, longe das câmeras, longe do sobrenome Abravanel. Ela foi estudar administração de empresas numa universidade do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Concluiu a graduação em 2008. Uma formação sólida numa área que fazia sentido com o ambiente onde pretendia trabalhar. Os negócios construídos pelo pai. Mas o detalhe que define o caráter dessa formação não foi a universidade. Foi o emprego que ela teve durante os anos de estudo. Renata Abravanel trabalhou como caixa numa unidade da livraria Barnes & Noble. Pense no contraste. No Brasil, era a filha do dono do SBT, o sobrenome mais reconhecível da televisão brasileira. Nos Estados Unidos, estava num caixa de livraria, cumprindo horários, atendendo clientes, processando transações, respondendo a regras que não haviam sido criadas pela própria família. Também foi residente assistente, uma função de apoio a estudantes dentro da residência universitária. Mais regras, mais rotina, mais exposição ao que é trabalhar dentro de uma estrutura que não pertence a você. Esse tipo de experiência não forma sozinha uma grande executiva, mas ensina algo que dinheiro nenhum entrega pronto. Como é conviver com hierarquias que existem independente do seu sobrenome. Como é ser avaliada pelo trabalho, não pelo nome da família. Anos depois, em 2022, Renata concluiu em Harvard um programa executivo voltado a proprietários e presidentes de empresas. Silvio Santos acompanhou a cerimônia, uma das últimas grandes aparições do pai ao lado da filha antes de seu declínio de saúde. Da caixa de livraria em Virgínia ao conselho do grupo que o pai construiu. O caminho de Renata foi longo e foi feito com as duas mãos, não com o sobrenome. Há um detalhe sobre a experiência nos Estados Unidos que raramente é aprofundado quando se fala de Renata. O fato de que ela não apenas estudou lá, mas trabalhou em funções que a colocavam numa posição de servir, não de ser servida. Uma caixa de livraria não tem o luxo de explicar ao cliente que, no Brasil, é filha do maior apresentador da televisão. Ela tem que saber onde está determinado livro, processar o pagamento corretamente, lidar com clientes impacientes, cumprir o horário de entrada, responder ao supervisor. Esse tipo de experiência tem um nome no mundo dos negócios: humildade organizacional. A capacidade de entender, na própria pele, como funciona o nível mais básico de uma operação. Os melhores executivos do mundo, os que realmente entendem as empresas que lideram, são frequentemente aqueles que, em algum momento da vida, trabalharam em funções operacionais. Não porque o trabalho operacional seja mais importante do que o estratégico, mas porque cria uma empatia e uma compreensão do sistema que nenhum MBA ensina diretamente. Para Renata, a caixa de livraria foi isso. Foi entender que um negócio é feito de milhares de transações pequenas, de pessoas que chegam no horário, de processos que precisam funcionar independentemente de quem está no topo. Quando ela voltou ao Brasil e foi gradualmente assumindo responsabilidades no grupo do pai, levava consigo essa perspectiva, a de quem havia estado dos dois lados, no topo,
como filha do fundador, e na base, como uma jovem brasileira anônima numa livraria americana. O programa de Harvard, concluído em 2022, completou esse arco, da experiência prática à formação acadêmica de alto nível em liderança empresarial. A sequência, prática primeiro, academia depois, reflete uma lógica que o próprio Silvio Santos teria reconhecido e aprovado. Em 2015, Renata Abravanel assumiu a presidência do conselho do grupo Silvio Santos. Ela tinha 30 anos. E Silvio Santos estava vivo, ativo, comandando programas, participando de decisões. Esse é o detalhe que muita gente não entendeu quando a morte de Silvio chegou em 2024 e o Brasil começou a perguntar: quem vai comandar o grupo? A resposta já existia há 9 anos. Renata não recebeu o comando de repente numa sala de reuniões após o funeral. Chegou àquela posição gradualmente, ao lado do pai, durante quase uma década de transição planejada. O grupo que ela passou a presidir no conselho não era apenas a emissora. Era a Jequiti, a empresa de cosméticos. Era a Telecena, a capitalização. Era o Jequitimar, o hotel no Guarujá. Era a Jectus Negócios Imobiliários, um conjunto de ativos que precisava de visão estratégica, de governança, de executivos profissionais ao lado da família. Renata descreveu o processo de aprendizado junto ao pai com uma metáfora precisa, a de uma faixa. Havia temas em que Silvio dava a direção final, em outros, deixava que ela e o conselho decidissem. Durante a pandemia, o processo avançou. Silvio telefonava, perguntava sobre a decisão sendo tomada, ouvia a explicação e então autorizava a equipe a seguir. Não era apenas cobrança, era transferência de responsabilidade. Em 2014, ela havia dito publicamente, numa entrevista, que Silvio Santos era insubstituível e que ela não estava ali para ocupar o lugar do pai diante das câmeras, mas para garantir que a organização funcionasse quando ele não estivesse presente. Essa distinção entre a figura pública insubstituível e a estrutura organizacional que pode e deve funcionar sem depender de uma só pessoa, era a base de tudo que Renata construiu ao lado do pai durante aqueles anos. Ela assumiu o conselho em 2015, 9 anos antes da morte do pai. Quando Silvio Santos partiu em 2024, não havia vácuo de liderança. Havia uma transição que havia sido construída tijolo por tijolo, reunião por reunião, telefonema por telefonema. Para entender a magnitude do que esse processo de transição representava, é preciso ter clareza sobre o que o grupo Silvio Santos é na prática. Não se trata apenas de uma emissora de televisão. O SBT é a parte mais visível de um conjunto de negócios que inclui ativos em setores muito diferentes entre si. A Jequiti é uma empresa de cosméticos e perfumaria vendida por catálogo. Um modelo de negócios que envolve uma rede de revendedoras em todo o Brasil, logística, produção e uma marca que precisa ser constantemente renovada para continuar relevante num mercado altamente competitivo. A Telecena é uma capitalização, um produto financeiro que opera dentro de regras específicas do Banco Central, com uma base de consumidores que compra títulos em troca da chance de ganhar prêmios. É um negócio que exige rigor regulatório e uma relação de confiança com o público consumidor. O Jequitimar é um hotel no Guarujá, litoral de São Paulo. Um ativo de hotelaria de alto padrão, que opera com uma dinâmica completamente diferente da televisão ou dos cosméticos. Além desses, há participações imobiliárias e outros investimentos que compõem o patrimônio do grupo. Cada um desses negócios tem equipes próprias, desafios próprios, mercados próprios. Coordenar tudo isso, garantindo que cada operação tenha a governança adequada, que as decisões estratégicas sejam tomadas com visão de conjunto, que a família permaneça alinhada sobre os rumos sem que os conflitos internos contaminem a gestão, é exatamente o que a presidência do conselho exige. Renata fez isso durante 9 anos ao lado do pai. E quando o pai se foi, a estrutura não desmoronou, porque havia sido construída para funcionar sem depender de uma única pessoa.
22 de outubro de 2017. Renata Abravanel entrou no palco do programa Silvio Santos para participar do jogo das 3 pistas ao lado da irmã Rebeca. Já era uma novidade. Ela não fazia parte do elenco fixo do SBT. Não apresentava programas. Raramente aceitava aparecer diante das câmeras. Sua simples presença naquele palco era, em si, um evento. Silvio Santos fez o que sabia fazer melhor. Observou, provocou, fez perguntas inesperadas. Comentou que Renata era a filha que quase nunca aparecia na televisão. Perguntou como ela se sentia quando diziam que era bonita. Não sei. Todo mundo gosta de elogio, mas eu fico com vergonha. Uma semana depois, em 29 de outubro, ela voltou. Dessa vez para enfrentar a irmã Silvia numa edição especial de Halloween. E foi ali que Silvio fez a pergunta que definiria o legado público de Renata. O que você tem para demonstrar que é uma menina rica? A pergunta tinha peso. Renata havia estudado nos Estados Unidos. Estava casada. Esperava a primeira filha. Estava grávida naquele momento. Participava dos negócios da família. Havia crescido numa das casas mais abastadas da televisão brasileira. Poderia ter listado qualquer coisa. Listou apenas uma. Nada. Saúde, com certeza. Minha família, que eu amo. O auditório ficou em silêncio por um instante. Silvio Santos ficou visivelmente tocado. Naquele momento, muita gente percebeu que a filha apontada como a mais bonita tinha uma qualidade ainda mais rara: genuinidade. Ela não estava performando humildade. Estava dizendo o que pensava, da única forma que sabia dizer as coisas. Diretamente, sem ornamento. A grávida que disse que sua riqueza era a família, ao lado do pai, que havia construído um império. 7 anos depois, perderia o pai. E o casamento que vinha do mesmo período dessa frase já havia terminado, em segredo. O que torna aquela cena de 2017 tão poderosa e tão dolorosa de rever depois de 2024 é exatamente isso. Ela estava grávida. Estava prestes a ter a primeira filha. O pai estava ao lado dela, provocando com a leveza característica dos domingos. A irmã Silvia estava no mesmo palco. A família estava junta. E Renata disse que a sua riqueza era aquilo: as pessoas, a saúde, os momentos, não as coisas. Hoje, quem assiste àquela cena com o conhecimento do que veio depois, sente um peso que não estava lá em 2017. O pai que aparece naquelas imagens não existe mais. O casamento que existia naquele momento não existe mais. E o que sobrou? Os filhos, a memória, o trabalho. É exatamente o que Renata disse naquele palco que era o que importava. Ela acertou. Mas não sabia naquele momento o quanto precisaria se apoiar nessa certeza. Em 26 de setembro de 2015, Renata Abravanel se casou com o empresário Caio Curado Pódio, num hotel em Guarujá, o Jequitimar, propriedade da própria família. A cerimônia foi íntima e discreta. Familiares próximos, decoração minimalista, flores em tons claros. Silvio Santos acompanhou a filha até o altar. Era a única das filhas que ainda morava com os pais na época do casamento. O casal namorava havia cerca de 3 anos. Renata e Caio tiveram 2 filhos, Nina e André. E então, em 2022, o casamento acabou. Mas ninguém ficou sabendo. O divórcio foi consumado de forma consensual e reservada. E segundo informações posteriores, com uma cláusula de confidencialidade que ambos assinaram. O público continuou acreditando que o casal estava junto. As redes sociais de Renata mostravam os filhos, o trabalho, a família, mas não o marido. O último registro público do casal juntos havia sido de dezembro de 2016, numa exposição sobre Silvio Santos em São Paulo. Desde então, silêncio. O divórcio aconteceu em 2022. O Brasil não soube por 3 anos. Durante esses 3 anos, Renata viveu a separação, criou os 2 filhos, conduziu o grupo, acompanhou o declínio de saúde do pai e carregou tudo isso sem que ninguém soubesse. A revelação só aconteceu porque alguém falou sem querer.
3 anos de segredo, uma cláusula de confidencialidade. E uma mulher que atravessou separação, luto e comando empresarial, ao mesmo tempo, em silêncio, sem pedir que o Brasil soubesse de nada. A existência de uma cláusula de confidencialidade num divórcio não é incomum entre famílias de alto patrimônio e visibilidade pública. É uma forma de proteger os filhos do escrutínio público, de manter afastada a imprensa que inevitavelmente especularia sobre causas e culpas, e de preservar a relação coparental que o casal precisaria manter independente do fim do casamento. Mas, no caso de Renata, a cláusula carregava uma camada adicional. Ela estava no centro de uma transição empresarial de grande sensibilidade. O grupo Silvio Santos estava gradualmente reduzindo a presença operacional do fundador. Um processo delicado que precisava transmitir estabilidade para executivos, parceiros e para o mercado em geral. Uma separação de alto perfil, com a cobertura inevitável de especulações e comentários, poderia ter adicionado ruído a um momento que exigia clareza. Ao manter o divórcio em sigilo, Renata e Caio protegeram simultaneamente os filhos, a relação coparental e o ambiente profissional em que ela atuava. Não foi apenas discrição pessoal, foi uma decisão com múltiplas motivações, todas elas razoáveis. O que o Brasil nunca vai saber, com certeza, é o que aconteceu de fato dentro daquele casamento para que terminasse. Renata não disse, Caio não disse, e, dado o padrão consistente de ambos, provavelmente não vão dizer. A história pública dessa separação começa e termina na nota que Renata enviou à imprensa depois que a irmã falou. Respeito pela história, foco no bem-estar dos filhos. Processo conduzido com leveza e discrição. Essa contenção, especialmente numa época em que separações de celebridades são frequentemente usadas como plataforma para narrativas de vitimização ou de exposição do ex-cônjuge, é em si uma forma de posicionamento. Renata escolheu não ter uma narrativa pública sobre o fim do casamento. E essa escolha é coerente com quem ela é desde sempre. Em julho de 2025, quase 11 meses após a morte de Silvio Santos, Cíntia Abravanel participou do podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Malandro e Renato Rabelo. A conversa passou pela família, e Malandro, tentando mapear o estado civil das irmãs Abravanel, fez a pergunta: "E a Renata? Está casada a Renata?" Cíntia respondeu sem pensar muito: "Não, ela se separou." Malandro insistiu: "Ela foi casada, não foi?" Cíntia confirmou: "Foi, com o Caio." E quando Malandro quis saber se Renata estava solteira ou namorando, Cíntia encerrou com uma frase protetora: "Não sei. O importante é que ela é uma boa mãe e tem uma família linda." A revelação não foi planejada. Não foi uma entrevista coordenada com a assessoria. Não havia nota preparada aguardando publicação. Foi uma irmã respondendo uma pergunta direta com a verdade, sem se lembrar, naquele instante, que aquela informação havia sido mantida em sigilo por 3 anos. A repercussão foi imediata. Renata então se pronunciou, não porque queria, mas porque o assunto já estava em circulação e precisava de contexto. Tenho profundo respeito pela história que construímos juntos, mas, sobretudo, pelo futuro e pelo bem-estar dos nossos filhos, que merecem crescer com leveza e discrição. Por isso, conduzimos todo o processo de forma reservada. Nenhuma acusação, nenhum nome, nenhuma narrativa de vítima ou vilão. Apenas a explicação do porquê havia silêncio e a reafirmação de onde estava o foco, nos filhos. Uma irmã, uma pergunta, uma resposta direta. E 3 anos de segredo desmoronaram em segundos. Mas, mesmo assim, Renata não transformou a revelação em espetáculo. Há algo que merece atenção específica nesse episódio do podcast. A forma como Cíntia respondeu à pergunta de Malandro não foi maliciosa nem calculada. Foi genuína. Era uma informação que, para ela, fazia parte da realidade da família. E que talvez, com o tempo decorrido desde o divórcio em 2022 e a revelação em 2025, já não parecesse mais um segredo ativo de proteger.
3 anos é um período longo. O que começa como informação altamente sensível vai naturalmente perdendo a urgência de proteção na percepção de quem está próximo. Para Cíntia, naquele momento, pode ter parecido apenas um fato sobre a vida da irmã, não algo que ainda precisava ser guardado com tanto cuidado. Essa é uma das dinâmicas mais interessantes de famílias grandes e públicas. A informação flui dentro do círculo interno de forma diferente do que flui para fora. O que é óbvio para quem convive de perto pode ser completamente desconhecido para o público. E a fronteira entre essas duas realidades pode ser cruzada num segundo, numa conversa que parecia informal. O que a reação de Renata após a revelação mostrou foi que, mesmo pega de surpresa, mesmo tendo a escolha do momento tirada dela, ela não reagiu com drama. Não ligou para Cíntia publicamente. Não criou uma crise familiar exposta nas redes. Não usou o momento para atacar o ex-marido, nem para construir uma narrativa de superação. Apenas emitiu uma nota, clara, curta, digna. E depois, silêncio de volta. É o tipo de resposta que só vem de alguém que já havia pensado muito sobre o que diria se aquele momento chegasse. E havia decidido, antecipadamente, que diria o mínimo necessário e o máximo verdadeiro. Em 17 de agosto de 2024, Silvio Santos morreu em São Paulo. Tinha 93 anos. A causa foi broncopneumonia. Após infecção por influenza H1N1, o Brasil parou. Emissoras concorrentes mudaram a programação. Artistas publicaram homenagens. Gerações inteiras de brasileiros lembraram domingos inteiros diante da televisão. Os aviõezinhos de dinheiro, as músicas do baú, a risada que definia um horário específico da semana. Para Renata, porém, não era a despedida de um apresentador. Era a perda do pai e do mentor. Do homem com quem ela havia dividido decisões durante quase uma década de transição empresarial. Do homem que estava presente na cerimônia de Harvard, que havia conduzido ela até o altar em 2015, que havia feito a brincadeira sobre ser rica em 2017. Um ano depois, numa entrevista à revista Veja, ela falou sobre o luto com uma honestidade que poucas pessoas permitem a si mesmas em público. Nunca havia vivido esse processo. Continua muito difícil. Achava que estaria melhor depois de um ano. Não estou. Descreveu momentos em que a pessoa parece bem. E de repente, a dor chega como uma flechada. E resumiu a ausência com uma frase curta. Ele vai fazer falta para sempre. Sobre a última conversa, não abriu detalhes. Disse apenas que havia sido especial e que naquele momento Silvio Santos estava sendo pai, não apresentador, não empresário. Pai, e havia dado um conselho que Renata carregou para as reuniões, para os momentos de dúvida, para a separação que enfrentou em silêncio. Já tive medo, mas nunca deixei o medo me impedir de avançar. O pai morreu em agosto de 2024. O casamento havia terminado em 2022 e Renata atravessou os dois processos ao mesmo tempo, continuando a trabalhar, criando os filhos, conduzindo o grupo, sem pedir que o Brasil soubesse. Há algo específico no que Renata disse sobre o luto que merece ser sublinhado. Ela esperava estar melhor depois de um ano. Não estava. Essa admissão, simples, direta, sem a performance de superação que tantos personagens públicos oferecem, é coerente com tudo que se sabe sobre como ela funciona. Renata não performa para o Brasil, não dá entrevistas para construir imagem. Quando falou do luto, falou porque havia pergunta e porque a verdade era aquela. Ainda doía, continuava doendo, e ela não sabia quando pararia. Para uma mulher que havia passado os anos anteriores à morte do pai, aprendendo com ele, decidindo com ele, ouvindo a voz dele nas ligações da pandemia, a ausência não era apenas emocional, era também operacional. Faltava o fundador nas reuniões. O homem que perguntava por que determinada medida estava sendo tomada, ouvia e então autorizava. Esse vazio específico, o do chefe que também era pai, não tem substituto. Após a morte de Silvio Santos,
o Brasil voltou a fazer a pergunta que Renata já havia respondido anos antes. Só que sem saber. Quem vai comandar o grupo? A resposta já estava em vigor desde 2015. Renata continuou à frente do conselho. Ana Carina Bortoni foi anunciada como CEO da holding, uma executiva profissional de mercado, num sinal de que a governança do grupo buscava separar a gestão familiar da gestão executiva. Daniela Beirute assumiu o centro operacional do SBT. Patrícia Abravanel manteve o programa dominical que carrega o nome do pai. Não houve disputa pública, não houve guerra de herdeiras exposta nas revistas. Cada uma ficou no lugar que havia sido construído ao longo de anos de preparação. Em abril de 2025, Renata recebeu em nome do pai o Prêmio Liberdade de Imprensa durante o Fórum da Liberdade em Porto Alegre, carregando o legado do pai numa cerimônia que ele mesmo não poderia mais estar. Em agosto de 2025, apareceu numa reportagem da Globo, a emissora concorrente, sobre a TV 3.0, nova tecnologia que integra televisão aberta com recursos de internet. Uma Abravanel numa reportagem da Globo, falando sobre o futuro da TV brasileira. Era um sinal de que o grupo precisava navegar um cenário que Silvio Santos havia resistido a aceitar e que Renata, com outra formação e outra visão, estava disposta a enfrentar. O grupo sobreviveu ao fundador, porque o fundador havia trabalhado durante quase uma década para que sobrevivesse. E a filha, que o Brasil quase nunca via, é a arquiteta silenciosa dessa sobrevivência. A sobrevivência de um grupo empresarial familiar à morte do fundador não é automática. É um dos momentos mais críticos na vida de qualquer empresa familiar. E a maioria das estatísticas sobre o tema é sombria. Uma parcela significativa das empresas familiares não sobrevive à segunda geração e uma parcela ainda maior não chega à terceira. Os motivos são previsíveis: conflitos entre herdeiros, falta de clareza sobre papéis e autoridade, ausência de governança profissionalizada, dependência excessiva da figura do fundador para resolver impasses internos, e a tendência de que o carisma e a visão que criaram a empresa sejam impossíveis de replicar institucionalmente. O grupo Silvio Santos enfrentava todos esses riscos potenciais. 6 herdeiras, personalidades distintas, negócios diversificados. Um fundador com carisma único e absoluto, cuja simples presença numa reunião encerrava discussões que poderiam durar horas entre executivos. Uma emissora de televisão numa indústria em transformação acelerada, competindo com streaming e plataformas digitais que o próprio Silvio havia resistido a adotar com mais velocidade. A decisão de Renata de aparecer numa reportagem da Globo sobre TV 3.0, a tecnologia que integra televisão aberta com internet, é simbólica exatamente nesse contexto. É uma Abravanel na emissora concorrente, sinalizando que o grupo está olhando para o futuro da televisão aberta de forma pragmática, não nostálgica. É uma ruptura discreta com o passado, sem anúncio dramático, sem declaração de que a nova era chegou. Apenas uma presença numa conversa sobre o que vem a seguir. Esse é o estilo de Renata, não de Silvio Santos. E talvez seja exatamente esse estilo diferente, mais analítico, menos carismático, mais aberto à mudança, que o grupo precisava para sobreviver num ambiente de mídia que mudou radicalmente desde que o SBT foi fundado em 1981. Aos 40 anos, Renata Abravanel é uma das executivas mais poderosas da mídia brasileira e uma das menos conhecidas do grande público. Comanda o conselho do grupo Silvio Santos. Tem 2 filhos, Nina e André, que cria com discrição e prioridade declaradas. Está separada desde 2022 de Caio Curado, uma informação que o Brasil soube em 2025, acidentalmente, pela boca da irmã. Perdeu o pai em 2024, o mentor, o chefe, o homem que a apresentou ao palco num domingo de 2017 e perguntou o que ela tinha para provar que era rica. E ela respondeu: nada.
saúde e família. Hoje, aquela resposta soa diferente. O pai foi embora. O casamento terminou. Os filhos crescem sem holofotes. E Renata continua. Nas reuniões, nas decisões, no conselho. A mulher que nunca quis aparecer, aparece agora quando a função exige, no troféu imprensa, na reportagem sobre TV 3.0, no comunicado sobre o divórcio que não havia pedido para revelar. Cada aparição tem uma razão, nenhuma tem vaidade. E quando compara-se a executiva de 2025 com a jovem grávida de 2017 que disse ao pai que não tinha nada além de saúde e família, percebe-se que a essência não mudou. O que mudou foi o peso das perdas que ela carrega agora e a profundidade do que aquela frase simples significava. Ela disse, não tenho nada, antes de perder o pai, antes de o casamento terminar, antes de carregar sozinha a continuidade de um império. Hoje, aquela frase ainda é verdade e dói de um jeito diferente. O que define Renata Abravanel? Depois de tudo que se conhece sobre ela, não é a beleza que o público comentou, nem o cargo que ela ocupa. É uma consistência rara entre o que ela diz e como ela vive. Ela disse que não media a própria riqueza por coisas. E quando o casamento terminou, não usou o patrimônio do sobrenome para travar uma batalha pública. Quando o pai morreu, não transformou o luto numa plataforma de visibilidade. Quando a irmã revelou o divórcio sem querer, não culpou ninguém, nem criou drama. Em cada momento em que o mundo esperava exposição, ela escolheu contenção. Em cada momento em que o público queria narrativa, ela ofereceu apenas o necessário. Isso é difícil, não porque seja virtuoso em abstrato, mas porque a pressão de todo o sistema de mídia e entretenimento empurra na direção oposta. A lógica das redes sociais recompensa revelação, emoção exposta, conflito visível. A lógica da cobertura de celebridades transforma cada detalhe pessoal em conteúdo consumível. E Renata, com 760 mil seguidores e uma presença pública que cresce à medida que ela assume mais responsabilidades no grupo, está nesse sistema, sem deixar que o sistema a defina. O que a história de Renata Abravanel ensina, ao final, não é sobre beleza nem sobre herança. É sobre como uma pessoa constrói identidade num ambiente em que o sobrenome já diz tudo antes que ela abra a boca. E como essa pessoa decide, conscientemente, que o sobrenome não será a única coisa que a define. Ela é filha de Silvio Santos. Isso é um fato inegável e enorme. Mas também é administradora formada no exterior, executiva com Harvard no currículo, mãe de 2 filhos que cria com prioridade declarada, presidente de conselho que conduziu uma das transições empresariais mais delicadas da mídia brasileira, e uma mulher que, num palco iluminado em 2017, disse ao pai que sua riqueza era saúde e família, e que desde então provou da forma mais difícil possível, que era exatamente isso que acreditava. Renata Abravanel passou décadas sendo a filha de Silvio Santos, que o Brasil mais queria ver e menos conseguia. Estudou nos Estados Unidos, trabalhou como caixa de livraria para aprender o que é o mundo real, voltou ao Brasil, assumiu o conselho do grupo em 2015 e foi preparando, ao lado do pai, a transição de um império. Em 2017, disse ao pai, num palco iluminado, que não tinha nada, só saúde e família. Em 2022, o casamento terminou em segredo, com cláusula de confidencialidade. Em 2024, perdeu o pai. Em 2025, o Brasil soube do divórcio, pela boca da irmã, num podcast, sem que Renata tivesse planejado nada disso. E ela continuou, como sempre continuou, sem espetáculo, sem drama, sem pedir para o Brasil saber. Agora eu quero saber de você. O que mais te surpreendeu na história de Renata? Foi a caixa de livraria nos Estados Unidos? O casamento escondido por 3 anos? A frase "não tenho nada" ressignificada pela perda do pai? Conta nos comentários. Se esse vídeo te trouxe algo, emoção, admiração, surpresa, se inscreve agora e ativa o sininho.
Novo vídeo toda semana. Até lá!